Olá, o meu nome é Carolina e esse é meu canal sobre educação. Eu sou formada em pedagogia e pós-graduanda em alfabetização e letramento. No vídeo de hoje, eu vou trazer para você na prática 4 dicas de uma boa aula. Bom, antes do vídeo começar, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, aqui no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. E também vou pedir que você me siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá eu coloco muito mais conteúdos, que às vezes não está aqui no YouTube. Então lá tem muitos conteúdos, então me segue lá, beleza? Bom, hoje eu quis trazer na prática 4 dicas essenciais para uma boa aula. São 4 vertentes assim que influencia diretamente na sua aula, né? Qual é a primeira dica? A primeira dica, claro que é sobre você. Você tem que pensar como que você está, né? Antes de você entrar para uma sala de aula, você tem que se conhecer e pensar, como que eu tô hoje? Né? Como que eu tenho algum problema para resolver, uma conta para pagar, tenho alguma coisa que está me afligindo? Isso vai influenciar diretamente na sua aula. Ou ao contrário, né? Você tem que pensar, nossa, hoje eu tô bem, a minha aula vai ser top de linha, ou fatores que te deixam alegre aí e que vai fluir a aula muito bem. Então, um fator importante, essencial, que é o alicerce ali da aula, né? É você. Porque você vai estar ali na linha de frente com o aluno. Então, se você tá bem, o aluno vai perceber que você tá bem. Se você tá passando mal, o aluno vai perceber. Se você tá triste, o aluno vai perceber. Eu já fui aluna, você já foi aluno, e você já percebeu quando aquela sua professora estava triste, chorando dentro de sala de aula. Você já percebeu quando aquela professora estava feliz, alegre, você já estava pensando, né? Tá, entendi. Igual fatores, tipo, eu gosto de dar aula de manhã, eu prefiro dar aula mais à noite. Isso também influencia. Às vezes você começa a dar aula no começo do dia, você chega animado. Mas tem gente que prefere que dá aula à noite. Isso vai depender, né? Mas, gente, uma coisa, tá tudo bem você chegar no final do ano e tá, tipo assim, não sabe mais o que você tá fazendo naquela escola, entendeu? Tá tudo bem, porque todos os professores chegam no final do ano enlouquecidos, porque ninguém é robô, né? Ninguém é robô. As pessoas chegam no final do ano cansadas mesmo. A educação exige muito da nossa psicológico, da nossa forma até física também. Então, chegar no final do ano cansado, tá tudo ok. Então, se conheça, se pergunte antes de começar uma aula como que você está se sentindo. E se você estiver se sentindo mal, fale com você. Eu estou me sentindo mal, mas eu irei resolver isso depois da aula. Ou se for alguma dor física e tem como você resolver com remédio, tá tudo bem também. A segunda dica, que é muito importante, é o que vale ao conteúdo, né? Aquele conteúdo que você, professor, vai transmitir ali para o aluno, que você vai construir ali com o aluno, né? Então, você preparou esse conteúdo? Primeira coisa, você preparou? Ele está preparado? Porque o aluno vai perceber quando você só chega lá e dá qualquer coisa. Prepare a sua aula. A sua aula tem que ter um início, um meio e um fim. Ela tem que fazer sentido. Não pode ser simplesmente você chegar, hoje eu vou dar isso. Não. Ela tem que ter um sentido, um nexo. Você tem que ter o tema central, né? Qual é o tema central da minha aula hoje? Eu vou falar sobre o quê? Literatura portuguesa. O meu tema central é literatura portuguesa? Beleza. Então, como que vai ser o início dessa aula? Como vai ser o meio dessa aula? E como vai ser o fim? Eu tenho que retomar alguma coisa que eu dei na última aula? Então, vamos retomar, né? Tá, não tenho? Ok, seguimos adiante. Chegou no fim da aula, retome também tudo aquilo que você falou nessa aula, porque é importante você frisar e reforçar aquilo que você deu, para o aluno adquirir mais isso, né, dentro dele, de forma de aquisição mesmo, de internalização dos conteúdos. Então é importante que você retome os assuntos da última aula e da aula que você está dando ali. Então lembre-se, início, meio e fim dos conteúdos. Prepare esses conteúdos, não chegue lá sem saber o que você vai dar.
Ah, eu sou professor do ensino fundamental ali dos anos iniciais. Tem mais tempo, né, para você dar essa aula, ter esse início, meio e fim. Às vezes um professor aí que dá aula de 50 minutos, 60 minutos, não sei, e tem um tempo bem escasso, né, para dar aula. Então, por isso que é importante você planejar, até porque tem fatores como, por exemplo, chamada. Então, você tem que pelo menos tirar aí uns 5 minutos para fazer chamada. E sempre tem aquelas brincadeiras no meio da chamada, né? Mais uns 10 minutos só para os alunos chegarem dentro de sala de aula e se acalmarem. Então, tem esses fatores. Então, você tem que pensar como que você vai colocar os conteúdos dentro dessas horas aí que o aluno está fazendo chamada, que você está esperando o aluno sentar, ou que você está esperando aquele aluno lá, que às vezes é mais engraçadinho, te dar a permissão ali, né? Vamos dizer assim, de fazer a chamada e tudo mais. Então, você tem que colocar isso no seu tempo também. Planejar, né? É muito importante planejar. Bom, a terceira dica, que é um fator assim, que eu acho que todos os professores já passaram e vão passar, são as condições externas do seu trabalho. Que condições externas são essas, Carolina? Ah, condições externas, não sei. O que que é? Então, você tem que separar, né, ali um tempo antes da aula para ver como que tá a situação da sala. A sala tá suja? O quadro não apagaram o quadro antes? Você tem que ir lá apagar. Então, verifique. Uma sala organizada é uma aula organizada. Então, as carteiras estão do modo que você quer? É em fileiras? É em círculo? Meia-lua? Organizou? Tá organizado? Então, beleza. É um fator que você já, ali externo, que você já organizou, né? Um fator de limpeza, organização e modo como que a sala vai estar distribuída, né? Mas você também tem que estar pensando, assim, nos fatores que podem acontecer do nada, né? Que surge, assim, surge. Que é, por exemplo, às vezes briga na escola. Se tem uma briga na escola, gente, toda a sua aula foi comprometida. Não adianta, os alunos vão querer comentar sobre isso. Deixa eles comentarem o tempo suficiente, mas lembre-se sempre de voltar para sua aula. Ah, tá chovendo. O aluno vai começar a olhar a chuva, gente, não tem jeito. Ele vai parar e vai apreciar a chuva. Ou você tá lá no meio da aula falando sobre Revolução Francesa e tal, de repente bate na porta e a diretora, então, gente, hoje eu queria pedir para vocês verem o que vocês podem trazer para festa junina. Né? Vai ter aquela professora que vai entrar e vai falar sobre a festa junina, ou vai ter aquela funcionária lá que, não é por mal, né, o trabalho dela, vai entrar e falar assim, então, gente, eu quero pedir para vocês não jogarem papel no vaso e tudo mais. São fatores externos que você tem que pensar. Então, são assim, questões de às vezes, de segundos, de minutos, que podem interferir nessa aula, então você tem que pensar nesses fatores. O que seria o ideal, né, o ideal de uma sala? Aquela sala extremamente organizada, limpa, em que o professor anterior apague o quadro, que tenha ar-condicionado, que tenha carteiras confortáveis, que tenha giz sobrando, gente, giz, caneta, que tenha condições. Isso é um ideal. Temos. Pode ser que algumas escolas tenham, mas tem muitas escolas que não têm. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Então, vamos tentar trabalhar de forma organizada, respeitando essas condições externas, né? Então, vamos tentar aí ver o que a gente pode fazer com que essas condições externas sejam melhores ali para a aula, né? Quarta dica é o que diz respeito ao aluno. Gente, essa é a parte, acho que, mais importante desse vídeo. Se você assistiu até aqui, eu quero até que você comente. Eu acho que essa parte do aluno é a mais importante. Mas se você acha que não, a parte mais importante é você, a parte mais importante é o conteúdo, a parte mais importante é os acontecimentos externos, o que você acha mais importante? Eu quero que você comente aqui. Eu, Carolina, acho que a parte mais importante é o aluno. E segundo, o professor. Comenta. Qual parte que você acha mais importante? Comenta aí, que eu quero ver. O que vocês acham? Bom, por que eu acho que a parte mais importante é o aluno? Porque o aluno ele vai dizer exatamente se minha aula tá boa ou não. Vai ser eu perguntando? Não. Eu vou ver isso através do olhar dele. Se ele tá com aquele olhar de desprezo pra você, você pode ter certeza que essa aula tá ruim. Tá ruim.
entendeu? Agora, se aquele olhar tá brilhando, tá falando assim, nossa, que aula top, as crianças estão animadas, ou, né, de repente seu aluno é adolescente, eles estão animados, então, gente, continue, que isso é a melhor sensação do mundo, ver os seus alunos animados com a sua aula. Então, fator aluno, você pode perguntar para ele, gente, vocês entenderam o conteúdo? Eles não vão responder nada, mas pelo olhar, gente, pelo olhar, vocês vão entender se eles compreenderam ou não. A gente sente. Então, às vezes você tá achando que eles entenderam, quando chega lá na prova, fala assim, Jesus, eles não falaram nada na hora que eu perguntei. Como assim? Eles zeraram aqui a prova, né? Você vai chegar lá na prova, por que eles zeraram? Então, por favor, observe os seus alunos, vejam quais demandas eles trazem para você, qual o olhar, o jeito, atitudes. Então isso é um fator importante, porque ele vai conduzir todos os outros fatores, eu acho. Vai conduzir você, vai conduzir os conteúdos que você tem que preparar, vai conduzir as condições externas. Então por isso que eu acho que a parte aluno é a mais importante, né? Então assim, do geralzão, as 4 dicas é que fatores que implicam numa boa aula é você, os conteúdos, as condições externas e o aluno, certo? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado aí um pouco na prática de como você deve, às vezes, pensar antes de ter uma boa aula, né? O que você tem que levar em consideração. E assim, eu vou pedir que vocês curtam muito esse vídeo, gente. Curte, porque isso mostra pra mim que esse conteúdo, ele é relevante. E que eu posso trazer mais conteúdos como esse, né? Dando dicas de como ter uma boa aula, de outras 1001 dicas aí que eu tenho. E então, curta esse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo professor que já pensou assim, Jesus, eu perguntei pra esse menino se ele estava entendendo ou não, ele não me respondeu nada. E eu achei que ele estava entendendo e não entendeu. Então compartilhe com esse professor, entendeu? E com os outros demais professores também. Então no vídeo de hoje é só isso. Até uma próxima. Um beijo e tchau!